Nessa sexta-feira, dia 13 de setembro, me congratular com Vossa Excelência, senador Rodrigo Cunha, um jovem, obstinado, idealista, um homem de bem, que veio do estado do Alagoas para combater o bom combate aqui nessa casa. E me somar a Vossa Excelência numa preocupação que estamos tendo, nós que fazemos parte de um grupo chamado Muda, Senado Muda Brasil, com alguns avanços que nós precisamos ter aqui nessa casa, que vai ao encontro do que Vossa Excelência colocou, né? A necessidade da verdade vir à tona, de se combater sem tréguas a corrupção no Brasil, que é a grande chaga que nós temos hoje no nosso país, e para isso não tem outra. Eu já pensei, já refleti, já orei, mas eu estou convicto de que não tem outro caminho se a gente não enveredar pela investigação do único poder que não foi investigado ainda, que é o Poder Judiciário do Brasil. Por favor, presidente. Obrigado. Se a gente não caminhar para que essa maior crise que nós temos, muitos pensam que é a crise econômica, que é a crise social, que é a crise política, não. Mas a crise que ainda persiste, reluta em continuar no Brasil é a crise moral, crise ética, e não tem outro jeito. Tudo vai parar no Supremo, nos tribunais superiores de justiça, e tem fatos determinados. É o terceiro pedido de CPI da Lava Toga, o terceiro, está pegando mal, está ficando chato. A gente precisa avançar, e nós estamos aqui com a renovação, uma boa parte dos que chegaram, outros também que já vêm de legislaturas anteriores e que estão juntos. Somos minoria ainda, mas nós... Para encerrar, presidente, eu prometo. Mas nós acreditamos que a sociedade chegando junto, e é o momento de a sociedade estar próximo, sensibilizando a essa casa. Dia 25 tem uma manifestação marcada já para a Praça dos Três Poderes, onde nós teremos caravanas de todo o Brasil, inclusive Brasília, terra do Isalci, da Leila e do Reguf, que está aqui presente, muito mobilizados para enchermos a Praça dos Três Poderes na hora do expediente. Vai ser um sacrifício de algumas pessoas, mas vai valer a pena para que ecoe todos os gritos nossos pacíficos para pedir investigação nos tribunais superiores, o fim do foro privilegiado que o Senado já aprovou, mas está dormindo lá na Câmara dos Deputados, e a avaliação de alguns... Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Girão, pelas palavras. Vossa Excelência, que é um líder nato, onde quer que esteja, aqui já é um líder por essência, o Brasil já reconhece isso, e eu posso resumir a fala de Vossa Excelência em uma palavra, que a palavra aqui estimula as práticas contrárias ao bom senso, as práticas contrárias à ética, e essa palavra é impunidade. Então, em qualquer situação, quando se tem impunidade, é um grande estímulo para que se repitam essas práticas, seja saúde, segurança, educação, judiciário, legislativo, executivo. Impunidade, você comete um ato, não tem consequências, você estimula outras práticas. E nós temos vários casos que dão exemplo a isso. Então, agradeço a Vossa Excelência. Também gostaria, rapidamente, senhor presidente, de ouvir o senador Reguf. Senador Rodrigo Cunha, apenas rapidamente, sem querer tomar muito tempo, apenas dizer o seguinte: é muito importante que essa casa instale a Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga. Se nós temos que passar o Brasil a limpo, e nós temos que passar, é preciso que se investigue tudo. Por que não se investiga as cortes superiores desse país? Será que elas são intocáveis? Será que podem deitar e rolar com esse país e isso vai ficar por isso mesmo? E será que o Senado da República não vai
cumprir o seu papel perante a sociedade brasileira. Então, essa manifestação é importante, sim. Nós estamos convocando as pessoas, vamos para frente do Supremo Tribunal Federal, e é importante que a sociedade saiba de que lado estão as pessoas. Isso é algo importante nesse país, nesse momento. Eu sou uma pessoa que eu defendo que a economia seja colocada em ordem. Aqui já fiz diversos pronunciamentos. Só pediria, senador. Eu vou ser rápido, senhor presidente. Já fiz diversos pronunciamentos sobre isso. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa casa tem que cumprir o seu papel, instalar a comissão parlamentar de inquérito. Ela tem o número regimental, o número que a Constituição diz, que é 1/3 de assinaturas dos membros dessa casa, e ela deve ser instalada. E eu assinei os 3 requerimentos, assinarei quantos mais forem necessários. Considero isso muito importante, e as cortes superiores desse país precisam ser investigadas, sim. Precisam também, elas não são intocáveis. E essa casa, na minha opinião, deve instalar essa comissão parlamentar de inquérito, deve cumprir o seu papel perante a sociedade brasileira. Presidente, eu agradeço a tolerância, parabenizo também o senador Regufe por sempre manifestar publicamente sua vontade, não é em caça-bruxas, mas é justamente em fiscalizar, que é a nossa prerrogativa, e com certeza estamos do mesmo lado. Então, obrigado, senhor presidente. Eu peço até desculpa aos senadores pela insistência, porque nós havíamos já comunicado que 11 horas nós teríamos já, e os convidados estão todos aqui, que é a sessão especial do Senado Federal, destinada a comemorar os 50 anos do Jornal Nacional. Então eu vou declarar encerrada essa sessão, para em seguida convocar a sessão especial. Muito obrigado pela compreensão. Senhor presidente, senador Isalci, senhores senadores, a todos que nos acompanham através da TV Senado, Rádio Senado, pela internet, e a todos que estão aqui presentes, meu bom dia. Senhor presidente, eu vou utilizar a tribuna hoje para falar novamente sobre a educação, sobre os recursos que são investidos na educação e principalmente sobre a gestão que é feita sobre esses recursos. Preparei um discurso minucioso sobre um tema específico, que será o transporte escolar. Então, é algo que está prejudicando não apenas o meu querido estado de Alagoas, os estudantes, os transportadores, mas a educação no meu estado e também em outros estados do país. E eu começo dizendo que essa semana foi publicado o relatório com dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre a educação, com dados compilados a partir da análise dos sistemas educacionais de 36 países membros da organização e outros 10 países parceiros, como Brasil, Argentina, Rússia e África do Sul. Nesse estudo, ficou verificado que o Brasil gastou 4,2% do seu PIB no ensino fundamental 1 e 2, e também no ensino médio. Esse número está, inclusive, acima da média da OCDE, que é de 3,2% do PIB. O que poderia nos fazer concluir de maneira equivocada que estamos no caminho certo. Contudo, quando partimos para a análise dos gastos por estudante, percebemos que estamos fora dos trilhos evolutivos, pois nas etapas de ensino o Brasil fica muito abaixo da média dos países da OCDE. A título exemplificativo, em 2016, o governo brasileiro gastou cerca de $3.800 por estudante do ensino fundamental 1, valor que é menos da metade da média do que é gasto por aluno em cada etapa do ensino nos países membros, que chega a $8,6. $8.600. A situação é ainda pior no ensino fundamental 2. O Brasil investiu cerca de $3.700, enquanto que a média da OCDE por aluno foi de $10.200. Esse custo por aluno é o reflexo do que o país investe em políticas educacionais. Para estabelecer seu valor, é preciso levar em consideração as diferenças entre os diversos níveis de educação e os valores dos núcleos urbanos e rurais. Assim,
O valor por aluno demonstra o quanto o brasileiro investe na educação, na formação de sua educação e de suas crianças, e, consequentemente, quanto ele investe em nosso futuro. Os investimentos em aluno não se resumem à sala de aula. É papel do Estado garantir todos os meios necessários para que o aluno se preocupe somente em aprender. Um dos meios essenciais é aquele que garante ao aluno chegar ao estabelecimento de ensino, qual seja o transporte escolar público. O direito ao transporte escolar público é fundamental na concretização do direito à educação, pois interfere no seu acesso, na frequência, na permanência e na evasão, e também no processo de ensino-aprendizagem. Quem vem do Agreste, como eu também venho do Agreste, sabe que um dos maiores desafios do aluno que vive no campo é o acesso à escola. Muitos alunos enfrentam grandes distâncias entre sua casa e a escola, muitas vezes em percursos precários. Com o objetivo de solucionar isso, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 206, parágrafo 1º, garante que o ensino escolar será fornecido em igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. No mesmo sentido, segue nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no seu artigo 4º, inciso 8º, determina que será garantido o atendimento ao aluno, o atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Como deputado estadual, senhor presidente, acompanhei de perto várias manifestações desde 2017, quando alunos chegaram a fechar rodovias, fechar ruas, porque não estava tendo um transporte de qualidade e também porque não estava tendo transporte. Chegaram a bloquear a maior avenida da cidade de Maceió em manifestações pedindo para chegarem à escola com qualidade. Então, aquilo que aconteceu em 2017 se repete em outros anos, inclusive, recentemente, no mês de julho, tivemos em outras cidades, como Palmeiras dos Índios, uma manifestação que fez com que paralisasse todo o transporte escolar da região do Agreste. Então, essas manifestações, todos que ali estavam se manifestando, estavam dando apoio aos seus portadores que já estavam há 4 meses sem receber seus pagamentos, e também aos alunos que estavam tendo ou cursos para chegar à escola ou não estavam indo à escola. Então, prejudicando milhares de estudantes em cidades como Palmeiras dos Índios, Taquarana, Belém, Igaci, Maribondo e Estrela de Alagoas. Então, são situações que se repetem não apenas de maneira localizada, mas, infelizmente, hoje é um assunto que permeia a educação no meu estado de Alagoas. A pauta da educação e com ela do transporte escolar sempre foi prioridade para mim. E saber que diversos alunos não conseguem sequer chegar em suas escolas, onde muitos, inclusive, consomem a única refeição ou a sua principal refeição durante o dia dentro da escola, então saber que não estão chegando na escola, não que eles tenham que ir para a escola para se alimentar, não é esse o grande objetivo é a aprendizagem, mas nós sabemos que, de fato, na realidade, muitos também vão porque ali a alimentação é a sua principal alimentação do dia. Então, saber que isso hoje não é realidade, não conseguem chegar sequer à escola, é algo de tirar completamente o nosso sono e também a nossa paz. Alagoas apresenta, senhor presidente, o menor índice de educação e o maior de evasão escolar do país. Dados do Unicef apontam o Estado como que apresenta o maior índice de alunos que abandonaram seus estudos. As maiores taxas de evasão escolar estão nos primeiros anos do ensino fundamental. Segundo o IBGE, esses dados de 2017, 17,8% dos alunos desse período desistiram do estudo. Na primeira e segunda série, cerca de 20% das crianças não voltam às aulas. Por isso, senhor presidente, se nós, com todas as condições que já são dadas, temos dificuldades em manter o aluno dentro da sala de aula, imagine ainda quando se há uma dificuldade de cumprir aquele que é o objetivo, sim, do Estado, de maneira ampla, que é conceder, que é permitir o acesso através de um transporte escolar público. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é uma das mais importantes políticas públicas existentes no Brasil.
Por meio do Fundeb, é garantido o financiamento de toda a educação básica pública, com base em princípios de equidade e de forma que todos os estados da federação tenham um piso básico de recursos por aluno. Apesar dos recursos do Fundeb serem principalmente de origem municipal e estadual, a União complementa os fundos daqueles estados cujos recursos próprios não alcançam o mínimo por aluno definido nacionalmente. Dentre os estados que receberam complementação da União está o estado de Alagoas, com estimativa que vem a receber, nesse ano de 2019, cerca de 458 milhões de reais. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, por sua vez, consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear o transporte de alunos de educação básica pública residentes em área rural. Serve também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Esses recursos são transferidos diretamente aos estados e aos municípios, responsáveis pelo transporte dos alunos de suas respectivas redes. Como qualquer recurso público, os oriundos desses dois programas devem ser geridos com base nos princípios da administração pública, buscando maximizar a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. E aqui, senhor presidente, eu chamo a atenção para as notícias que foram veiculadas esta semana, em que dão conta de que no estado de Alagoas, a gestão desses dois programas está sendo vítima de uma suposta organização criminosa, com suspeita de enormes prejuízos para os cofres públicos e para a população beneficiária das políticas educacionais. Repito, é um assunto que nós estamos tratando aqui sobre o Estado que tem um dos piores indicadores educacionais, que tem a maior taxa de evasão por aluno, que o transporte escolar poderia ser um meio para ser um estímulo que essas crianças cheguem e adolescentes cheguem à sala de aula, e nós temos hoje, de acordo com a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, uma operação batizada de Casmurros, para investigar práticas criminosas de desvio de recursos públicos desses programas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação no estado de Alagoas. De acordo com a CGU, a suposta organização criminosa promovia direcionamento de contratações de prestações de serviço, beneficiando por meio de superfaturamento. Afirma a CGU que também foram detectadas evidências de direcionamento de dispensas emergenciais por meio de cotações de preços elaboradas em conluio, retardamento do processo licitatório, ausência de publicação de cotações de preço, celebração de apostilamento, quando estavam clara a necessidade de um termo aditivo e serviços prestados de forma precária, colocando em risco os estudantes transportados. A participação dos servidores públicos por ação ou omissão foi condição necessária para o sucesso do esquema criminoso. A investigação aponta inobservância de requisitos exigidos para a contratação das empresas, ausência de fiscalizações adequadas na execução dos contratos, falsidade ideológica em atestados ou declarações inseridas em processo de pagamento e de dispensa emergencial de licitação. Então, senhor presidente, é algo seríssimo, repito, não é o fato em si de se ter uma investigação, uma operação como essa, capitaneada pela CGU, MPF e outros órgãos de controle, e a Polícia Federal, já é grave. Agora, grave num Estado que tem os piores indicadores sociais, em que tem a maior evasão escolar, um dos piores indicadores educacionais, se falar no serviço que já não estava sendo prestado com qualidade, já era péssimo, porque demonstrava que a gestão não estava sendo boa. Agora, além disso, tem um agravante que já está numa fase bem avançada, que com certeza deixa triste os alagoanos que apostam cada vez mais em evolução. E não é... Estamos caminhando em alguns aspectos para trás. A CGU aponta que os desvios acarretam prejuízos financeiros, tendo sido identificado um montante de 8,5 milhões em superfaturamento, podendo chegar a 21 milhões, além dos prejuízos sociais aos alunos em virtude das precárias condições de segurança de parte da frota dos veículos escolares, que alguns já estão, inclusive, em situações precárias, e ainda superlotação, entre outros problemas. E essa situação, caso comprovada, é inadmissível,
Precisamos ter tolerância zero com desvios de conduta dentro da administração pública. Estamos falando de futuro de milhões de crianças alagoanas que estão sendo diariamente prejudicadas pela falta de compromisso e também pela falta de caráter de alguns que lidam com dinheiro público. Como parlamentares, precisamos cada vez mais pensar em mecanismos legais que evitem que situações desse tipo não se concretizem. Então, senhor presidente, não podemos fechar os olhos para uma situação como essa. Não é algo pontual. É algo que se repete, que é necessário usar sim os microfones, usar essa tribuna, chamar a atenção para aquilo que os órgãos de controle identificaram na fiscalização do recurso público federal, que deveria servir para melhorar a vida das pessoas, que deveria servir para melhorar a educação, onde o Estado é extremamente desigual de outro e que, infelizmente, está causando decepção. Então, era esta a Senador mensagem. Rodrigo Cunha, eu gostaria de, se o presidente me permite, eu só fazer pediria a Vossa Excelência que fosse mais rápido, porque todos os convidados já estão presentes, a reunião está marcada para 11 horas, e o presidente vai, inclusive, presidir a sessão, o Davi Alcolumbre, Perfeito. dia que eu encerrasse a sessão. Mas, Tá. uma parte a Vossa Excelência. Eu queria